Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Moisés, eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você. E hoje eu vou falar um pouco sobre obediência. Nós, como seres humanos, nós achamos tão difícil obedecer, não é verdade? Desde uma criança, quando você fala para ela não fazer alguma coisa, parece que ela sente que tem que fazer o contrário. Já parou para pensar? Quando você está ali no trânsito, ali andando a 80 por hora, você fala, nossa, mas que vontade de andar a 90, a 100. Por que nós somos desafiados a sempre desobedecer? O primeiro pecado do ser humano foi a desobediência. Adão desobedeceu a Deus e por isso o pecado entrou no mundo. Mas o Senhor, Ele sempre nos traz a obediência. Ele sempre nos mostra que nós devemos obedecer a Ele. E às vezes nós podemos pensar, mas Deus ele é tão maravilhoso, tão bondoso, mas por que Ele quer que nós obedecemos? Parece que Ele está nos subjugando, nos colocando debaixo de um jugo, né? Para que a gente obedeça, mas não é isso. A gente vai ver aqui o porquê que Deus ele preparou leis e mandamentos para o seu povo, para nós, para aqueles que servem a Ele. Deuteronômio capítulo 10, aqui são alguns versículos depois que Moisés ele recebe as tábuas da lei. E Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, depois que ele já está com aquelas tábuas da lei, ele vai falar com Israel o porquê daquelas tábuas da lei, o porquê que Deus tinha dado aqueles 10 mandamentos. E ele diz assim, Deuteronômio capítulo 10, versículo 2: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a seus pais para os amar. E a vós outros, descendente deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Eu vou ler esse texto, uma outra tradução aqui. O seguinte, a Bíblia Viva. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, requer de você? Somente isso, que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. O Senhor Jesus Cristo, quando foi questionado sobre a lei, ele falou de dois grandes mandamentos. E esses dois grandes mandamentos, todos os outros mandamentos dependem desses mandamentos. O primeiro dele, o primeiro grande mandamento, amar ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a sua força. E aqui ele está falando, né? Que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a tua alma. O que é amar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? É colocar Deus no lugar que é de direito. Qual que é? Primeiro lugar na nossa vida. O lugar de Deus é o primeiro. Quando Deus ele é colocado em segundo lugar, você já está falando que tem algo que vale mais para você do que Ele. Então ele está falando, tema ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É entender que Ele é um Deus soberano, que está acima de tudo e de todos. É um Deus que criou todas as coisas, inclusive me criou e te criou, que nos ama e que o lugar dele é em primeiro lugar. Isso é temer ao Senhor. Isso é entender que Ele é soberano, que Ele está acima de tudo.
temer ao Senhor. Ame e sirva ao Senhor. Né? Então ele está falando, tema ao Senhor, seu Deus, ande em todos os seus caminhos. O que é andar nos caminhos do Senhor? É entender que quando o Senhor fala para a gente ir para a direita, a gente deve ir para a direita. Quando o Senhor fala não faça isso ou faça isso, é porque isso tudo, como diz no versículo 13, é para o seu bem. Se Deus colocou leis e colocou mandamentos para nós obedecer, não é para Ele, é para nós. É para nos ajudar, é para nos guardar. Quando eu obedeço ao Senhor, o primeiro beneficiário sou eu. Entende? Ande em todos os seus caminhos, ame e sirva ao Senhor. O que é amar e servir ao Senhor? O Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra, a grande lição que Ele deu a nós foi que Ele veio como servo. Se você for ir para Filipenses, você vai ver que Ele se esvaziou da sua glória e veio aqui neste mundo e assumiu a forma de servo. Já pensou? O Filho de Deus se tornou um servo. E chegou um ponto que ele colocou os discípulos ali, ele pegou uma bacia com água e ele começou a lavar os pés dos discípulos, que era uma coisa que os escravos faziam. Olha o exemplo que o Senhor Jesus Cristo deu de servirmos a Ele, de servirmos a Deus, de servirmos os nossos irmãos. Quantas vezes nós temos dificuldades de servir os nossos irmãos? Às vezes nós queremos só aquilo que aparece. Nós esquecemos que nós devemos ser servos uns dos outros. Nós devemos ajudar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros. Ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração. É isso que Deus quer. Deus ele quer entrar no seu coração e Ele quer ocupar todo o espaço do seu coração. Ele quer que você dedique a Ele todo o seu coração. Não quer dizer que você não vai poder fazer mais nada na sua vida. Isso não quer dizer isso. Mas quando eu me dedico 100% ao Senhor, Ele olha de volta para mim e me abençoa, e me enriquece, e me traz bênçãos, e me ajuda, e me prospera. Por quê? Porque eu busco a Ele de todo o coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. De todo o teu coração e de toda a tua alma. Todo o teu ser, ele deve buscar ao Senhor em primeiro lugar. E aí ele diz, guardando os mandamentos do Senhor e as suas leis que hoje lhe ordeno para o seu bem. Todas as leis que Deus tem é para nosso bem, é para nos beneficiar. Pense nisso, versículo 14. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus, e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe. Tudo é de Deus. Aí você fala, não, mas o carro que eu tenho é meu. Não. Tudo é de Deus. Se hoje você tem um carro, é porque Ele colocou na sua mão para você. Ele permitiu que você tivesse acesso a isso. Mas tudo pertence a Ele. Você nasceu aqui nesse mundo como? Nu. Você não trouxe nada. E quando você morrer, você vai levar o que daqui deste mundo? Nada. Então tudo que você tem ou que você pode juntar aqui nessa terra não é seu. Você não vai levar. Entende que tudo é do Senhor. Ao Senhor, seu Deus, pertencem os céus dos céus, a terra e tudo o que nela existe, tudo o que nela existe. Contudo, o Senhor amou tanto os seus pais, dentre todos os povos, que escolheu vocês. E quando eu vejo esse versículo, né, ele está falando com o povo de Israel, mas eu posso pensar em João 3,16, né? O Senhor Deus, Ele nos amou de uma maneira tão grande que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia,
ela diz que uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo inteiro. Se uma alma de um pecador igual eu vale para o Senhor mais do que o mundo inteiro, e o Senhor Jesus Cristo? Consegue entender que Deus, Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho amado, para morrer na cruz do Calvário, para assumir o meu lugar, o seu lugar. Como não servir a Deus? Como não amar esse Deus? Como não glorificar? Como não querer agradar esse Deus que me amou primeiro? O que eu tinha para despertar esse amor em Deus? Nada. Mas Ele me amou primeiro. E Ele me dá hoje o privilégio de poder obedecer e servir a Ele. Portanto, verso 16, tratem de purificar os corações pecadores de vocês e deixem de ser rebeldes. Tratem de purificar os corações pecadores de vocês e deixem de ser rebelde. Moisés, pare de ser rebelde. Purifique esse coração. Esse coração que está cheio de coisas desse mundo, está cheio de pecado, cheio de coisas ruins. Purifique esse coração. Deus, Ele nos salvou. Deus, Ele nos comprou. Deus, Ele nos escolheu e nos elegeu em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. O que nós fizemos para merecer isso? Nada. E nada do que nós fazermos daqui para frente vai justificar ou vai fazer a gente merecer alguma coisa. Somente pela graça de Deus. Mas Ele coloca hoje diante de você duas coisas: bênção e maldição. Nós estamos falando sobre obediência. E tem um ditado que diz que toda ação tem uma reação. E tem, na Bíblia, né, ela fala de plantio e colheita, né? Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. E quando a gente fala de obediência, a gente precisa falar de bênção e maldição. Deuteronômio capítulo 11, ó, né, um pouco mais para frente, versículo 26, você virar aqui a página. O título aqui da minha Bíblia, da revista atualizada, diz o seguinte: bênção e maldição. Diz o seguinte, versículo 26 do capítulo 11. O Senhor falando: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. O que é a bênção e a maldição? Verso 27. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Certo? E a maldição? A maldição, verso 28. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Bênção e maldição. Obedece ao Senhor e você vai ser abençoado. Por quê? Porque é uma reação. Você obedece e você colhe os frutos dessa obediência. Você desobedece ao Senhor e você vai colher também, só que você vai colher maldição. Você vai colher o resultado da desobediência. Adão ali no jardim do Éden, Deus falou para ele: Adão, você pode comer de todos os frutos do jardim. Mas esse fruto aqui, o fruto do conhecimento do bem e do mal, não coma ele. Por quê? Porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Tá vendo que Deus ainda mostrou, falou assim, ó, você tem a bênção, que é a árvore da vida, e você tem a maldição, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolha, pois, a bênção. E o que Adão fez? Ele escolheu a maldição. E ali, toda a raça humana, porque a raça humana era Adão e Eva. Então, toda a raça humana, ela colheu o fruto da desobediência de Adão, que é a morte. Ali todos nós morremos. Morremos espiritualmente, perdemos a comunhão com Deus
E todos nós sabemos que se o Senhor Jesus Cristo não voltar, o que vai acontecer com a gente? Um dia todos nós morreremos. Que Deus possa te abençoar e te ajudar a entender que obedecer ao Senhor é para o meu bem, é para o seu bem. Que nós possamos viver vidas realmente que agradem ao Senhor e colhermos os frutos de uma vida obediente ao Senhor. Amém.